Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula. Meu nome é Ronaldo Aires e nessa aula nós vamos aí aprender a como criar estilos utilizando classes ID. Bom, para darmos início aí, eu vou então remover aqui todos os nossos estilos que a gente criou aí na aula anterior, deixar aqui somente espaço para a gente começar aí a trabalhar. Ctrl S aqui para salvar, remover ali os nossos estilos. Bom, vamos começar entendendo aí o que são classes, que é a forma de criar estilo mais comumente utilizada aí na web. Bom, o que são aí as classes? As classes, elas são aí uma forma de identificar um grupo de elementos. E através delas aí a gente pode atribuir uma formatação a vários elementos de uma vez só. Então vamos lá. Para mim criar uma classe, eu inicio aí com um ponto. Ou seja, quando eu coloco o ponto, eu estou dizendo que eu vou criar então uma classe. Aí a classe eu posso dar o nome que eu quiser. Para a questão aqui desse exemplo, eu vou criar aqui uma classe chamada título. E entre chaves, eu vou colocar então os estilos que eu quero. Ele está marcando ali para mim, já dizendo que o valor está vazio, então não se preocupe com isso. Então eu vou colocar aqui uma cor, ou seja, uma cor do texto, colocar aqui color. Tá? Vou pegar aqui o blue, uma questão de exemplo mesmo. Não vou atribuir nenhum outro estilo por enquanto. Ao criar as minhas classes, então utilizando aí o ponto, seguido do nome, e dentro de chaves aí os estilos que eu quero que sejam aplicados, eu então devo chamar a classe onde eu quero. Por exemplo, nesse H1 aqui, eu vou então chamar a minha classe título. E para isso eu uso então o atributo class, ou seja, dentro de class, ele já completou ali para mim, então eu uso a palavra class, seguida de igual, e entre aspas duplas aqui, eu vou colocar o nome da classe que eu quero atribuir aqui. Então vou colocar neste caso a minha classe título. Posso salvar e perceba que ele aplicou ali para mim o estilo, ou seja, somente onde eu chamar essa classe. Eu posso chamar ela tantas quantas vezes eu quiser e onde eu quiser. Por exemplo, digamos que nesse item aqui eu também quero, então vou selecionar aqui, vou copiar e nesse item 2 aqui da lista eu também vou colocar a minha classe título. Então, dou um Ctrl S aqui para salvar e perceba que também foi aplicado ali meu estilo, utilizando aí a minha classe título. Então é desta forma aqui que você cria classe. Então só para dar mais um exemplo para ficar bem mais fixado, então digamos que eu queira criar uma outra classe. Vou colocar aqui o ponto, vou dar um nome de texto, vou colocar aqui o meu texto na cor marrom, vou dar aqui um Ctrl S para salvar. Perceba que nada acontece. Então eu devo fazer a mesma coisa. Então vou chamar aqui minha classe neste parágrafo aqui, lista ordenada, que eu posso chamar onde eu desejar. Então utilizo ali o botão class e dentro eu chamo a classe que eu quero. Por exemplo, texto. Ctrl S para salvar. E foi aplicado ali para mim meu estilo. Deixa eu alterar aqui para ficar uma cor mais visível, colocar para vermelho e está ali. Eu também posso chamar mais de uma classe dentro do meu atributo class. Ou seja, digamos que eu queira criar uma outra classe que vai ter aí o nome, por exemplo, de borda. E dentro eu vou colocar um border, seja de border. Vou colocar aqui um pixel, ou seja, a largura aí. Vou colocar do tipo solid. Tem vários tipos, tá? Que a gente pode colocar solid, da shade, mas a gente vai ver mais em projetos reais. Bom, vou colocar aqui solid e vou colocar uma cor. Vou colocar neste caso aqui orange. Laranja, então criei. Então eu posso colocar também mais de uma classe. Ou seja, eu posso chamar tantas quantas classes eu quiser. Por exemplo, dentro aqui do título, além da classe título, eu vou dar espaço e vou chamar também a minha classe borda. Ctrl S para salvar. Perceba que ele aplicou para mim a minha classe título e a minha classe borda. Então posso chamar quantas vezes eu quiser e onde eu quiser. E as classes também eu posso, como nós vimos aí no exemplo anterior, atacar tags específicas. Por exemplo, digamos que aqui na minha UL, veja, eu vou criar aqui uma classe e vou chamar ela de lista. Ou seja, dentro do meu UL eu tenho a classe lista. E aqui eu vou criar então a minha classe lista. Só para questão de exemplo. Vou colocar aqui o color. Eu uso muito color, tá, pessoal? Simplesmente para que a gente veja ali de forma mais explícita
o estilo que a gente está sendo aplicado. Lembrando que a gente já viu vários estilos que você pode estar usando, dentre muitos outros. Basta questão de criatividade aí. Tá? Mas para a questão didática, o color aqui nos servirá. Então vou colocar aqui uma cor green. Vou dar um Ctrl S para salvar. Perceba que a minha classe agora foi aplicada aqui em todos os meus itens de lista. E dentro da classe eu posso também especificar tags que eu quero utilizar. Por exemplo, a minha classe lista, digamos que eu queira ali, por exemplo, que o estilo seja aplicado apenas no li, ou seja, nos itens. No nosso caso já está sendo aplicado. Então se eu dar um Ctrl S aqui para salvar, perceba que ele aplicou em todos os itens, ignorando o que? A nossa classe título aqui, porque eu estou dizendo aqui em cima que o meu lista, todos os li vai receber a cor verde. Perceba então ali que todos ficaram com a cor verde. Mas se eu remover o li, ele volta a aplicar aqui os estilos. Tá? Então eu posso criar uma classe, posso atacar, por exemplo, parágrafos, posso juntar títulos, enfim, todas as outras tags padrões. Posso juntar também mais de uma classe, por exemplo. Digamos que aqui eu tenho a classe lista, poderia ter a classe, por exemplo, lista 2 aqui, e por aí vai. A gente vai ver isso mais nos projetos reais. Então eu espero aí que vocês tenham entendido essa parte, que é extremamente fundamental para a gente dar sequência aí no curso. Bom, agora que a gente viu aí o que são classes, entender um pouquinho delas, vamos ver então o que são os IDs. Ou seja, a gente também pode criar estilos através de ID. A diferença é que, por exemplo, a classe, a gente viu aqui que a gente pode aplicar em vários lugares. Aplicamos aqui título, tantas quantas vezes a gente quiser. No entanto, os IDs, ou seja, é uma forma de identificar um elemento só, ou seja, te aplica uma única vez. Os elementos eles não podem se repetir. Por exemplo, deixa eu descer aqui para baixo, esse último parágrafo aqui, eu vou aplicar então um ID para ele. E para isso eu uso o que? Atributo ID. E dentro eu coloco o nome, por exemplo, lista ordenada. Este ID ele tem que ter um nome único, tá? Eu não posso repetir ele em outro lugar, vai me gerar erros aí. Eu não utilizo e não recomendo a utilização de criar estilos através de ID. São projetos muito específicos. O ID eu utilizo muito aí para trabalhar com jQuery e com Ajax, mas isso aí é assunto para outros cursos. Entendendo aqui que o ID, ou seja, o importante é você entender que o ID ele tem que ter um nome único, eu não posso repetir esse nome aqui, e que o estilo que eu criar só vai ser aplicado aqui. Então eu tenho o meu ID, lista ordenada. Perceba que se eu pegar aqui e copiar aqui em outro lugar, coloquei aqui, então eu tenho aqui dois ID, ali, e coloquei ID aqui. Lembrando que nós não podemos repetir um ID. Ele deve ser aí especialmente único para cada elemento. Bom, vamos voltar aqui acima. Então, como eu estilizo aí o ID? Através de um caractere muito conhecido e de vários nomes, chamado por alguns de hashtag, tralha, jogo da velha, enfim, chame como você preferir. Então, eu coloquei ali a minha tralha, e em seguida eu vou colocar o nome que eu dei ali para o ID de identificação. Neste caso, eu dei ali o nome abaixo, deixa eu descer aqui, lista ordenada. Até copiar aqui, Ctrl+C e Ctrl+V. E sigo da mesma forma. Então vou criar aqui um estilo, vou colocar aqui um color também para identificar, e vou colocar essa cor blue violete aqui para a gente ver. Vou dar aqui um Ctrl S para salvar, e perceba que o meu estilo através de um ID foi aplicado, apesar de não ser recomendado, e que não deve utilizar dessa forma, tá? Cada ID deve ter um único nome e deve ser aplicado a esse estilo em um único local. Então aqui você pode também criar outros estilos, tá? Faça o teste aí utilizando ID e class. Lembrando que, como eu falei anteriormente, eu não utilizo ID para criar estilos, somente class, mas fica a seu critério aí para o seu conhecimento também. Vou até remover aqui, apesar de funcionar aqui, é algo que não se deve fazer. Ctrl S aqui para salvar. Então ID aí deve ser atribuído a um único elemento e criar aí o seu estilo. Então, essa é uma introdução bem rápida aí para que a gente possa então seguir a partir de agora na criação dos projetos realmente reais e consolidar aí nosso conhecimento até agora. Então, espero aí que vocês tenham gostado e até a próxima aula.